Obrigado. Boa tarde. A vantagem de falar já a esta hora é que, por um lado, já foi dito praticamente tudo e por outro lado, também o comboio está quase a partir e portanto, vou mesmo ter que ser bastante breve. Bom, primeiro que tudo, saudar todos os que temos estado aqui em discussão hoje, em refletir este tema, saudar em particular o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação pelo convite e por ter organizado esta sessão em conjunto aqui com os colegas da Universidade de Aveiro, a quem também saúdo, é um prazer estar aqui nesta casa, ao Sr. Inspetor da Educação e Ciência que também nos acompanha e a todos os colegas. Dizer que efetivamente a minha ideia é falar brevemente destes dois aspectos. Eu realmente não sou um especialista no tema das explicações, mas de facto tenho trabalhado sobretudo sobre educação e desigualdades e de facto, como se tem visto ao longo do dia, as explicações estão claramente associadas também a este fenómeno da relação entre educação e desigualdades. E por outro lado também dizer que nada disto é inevitável e portanto há caminhos para a transformação, não é? Saibamos nós conseguir construí-los. Basicamente, o meu referencial é sobretudo sociológico, de facto, e dizer que efetivamente as explicações estão intrinsecamente relacionadas com um sistema educativo em que, como nós sabemos de muitos estudos anteriores, o insucesso escolar tem sido um fenómeno precoce, massivo, cumulativo e socialmente seletivo. Em particular em Portugal, ou com mais intensidade em Portugal do que noutros países europeus, embora tenhamos feito também aí um caminho muito positivo nos últimos 20 anos. Por outro lado, de facto, a tendência para a atribuição da responsabilidade aos alunos e às famílias no âmbito de uma retórica meritocrática, já falámos disso também, a própria função seletiva do sistema educativo, e focada sobretudo nos momentos e exames de acesso ao ciclo seguinte, no caso português, sobretudo ao ensino superior, hoje em dia, não é? O caráter duplamente reprodutor do sistema, ou seja, na verdade, eu digo duplamente reprodutor porque, por um lado, de facto, o sistema educativo está tendencialmente formatado e as explicações reforçam, digamos, esse papel de reprodução daquilo que é a cultura legitimada e definida na escola, e essa reprodução, ela própria é uma reprodução cultural e ao mesmo tempo é tendencialmente uma reprodução social, porque efetivamente aqueles que já estão mais e dentro dessa cultura escolar também são aqueles que depois conseguem obter os diplomas e desta forma reproduzir um certo privilégio social. E por outro lado, de facto, a pressão crescente da constituição do mercado educativo, que, como vimos também hoje, é cada vez mais global, e a possibilidade de, através desse mercado, de facto, poder converter capitais económicos em capitais académicos ou culturais, utilizando aqui os termos do Bourdieu, sendo que capitais académicos e culturais, aliás, como a Leonor disse de manhã, e como se viu na pesquisa dela, não são exatamente a mesma coisa, mas na prática, de facto, nos estudos que têm sido feitos sobre este tema, têm sempre encontrado muitas homologias. E, efetivamente, a raiz principal disto tem a ver com a centralidade que os programas, os exames, as notas, enquanto instituições que preservam a ordem, a distinção e o privilégio no âmbito de um sistema que, como nós sabemos, é formalmente inclusivo. Não é? E, portanto, esta é a base, sendo que, como digo, isto assenta muito nos trabalhos de muitos sociólogos, e, portanto, não estou a dizer aqui nada de muito novo, mas, de facto, o tema das explicações levou-me a repensar e a voltar a muitas destas questões. Por outro lado, dizer também que, de facto, isto não é um movimento único, não é uma coisa inevitável, e muitos de nós temos procurado, de facto, contribuir para algumas mudanças nesta realidade. E, efetivamente, existem hoje vários paradigmas e movimentos que, no fundo, procuram transformar a educação em vários sentidos diferentes, não é? E por isso nós temos também que pensar nesse sentido, ou seja, a escola e o sistema educativo são espaços realmente de
de lutas entre movimentos de pessoas e grupos com interesses e com ideias para a educação diferentes, não é? E de facto há uma interação complexa entre estes vários grupos, e isso é próprio da democracia, não é? Porque às vezes nós pensamos que isso é algo negativo, mas na verdade a democracia funciona assim. Dizer também aqui que, em particular, obviamente isto daria para muitas horas de conversa, mas o meu contributo aqui é um bocado mais modesto, dizer só que efetivamente eu também, quando me refleti sobre esta questão, voltei a uma investigação que já tem quase 20 anos, em que na altura eu fui convidado pela professora Cristina Ponte, que é uma professora da área da comunicação, e em que analisámos em 2005 todas as notícias que saíram sobre crianças em vários jornais e vários telejornais portugueses, dos principais, digamos assim, generalistas. E eu fiquei, digamos, responsável pelas notícias que tinham a ver com a educação. Isso está publicado num artigo em 2007 que se chama Os Guardiães do Tempo, na revista Educação, Sociedade e Cultura, mas dizer que o mais interessante e ao mesmo tempo também inquietante é que, eu voltando a esse artigo, em 2005 havia dois temas que basicamente ocuparam 90% das notícias sobre educação em 2005. E quais é que foram esses dois temas? Os conflitos entre o governo e os sindicatos e os exames nacionais. E eu depois não voltei, porque também já não tivemos financiamento novamente para isso, mas eu quase que aposto que se fizéssemos essa investigação noutros anos quaisquer, até 2023, talvez a pandemia tenha introduzido aqui algumas mudanças, mas voltando agora a 2023, provavelmente teríamos outra vez os mesmos temas, não é? Portanto, e isto parece que não tem nada a ver com o que tivemos a discutir hoje, mas tem. Tem porque, efetivamente, o tema dos conflitos entre sindicatos e governo, ou o tema da centralidade dos exames e depois do que é que isso diz sobre o sistema, sobre os alunos, sobre as escolas, de facto, continuam a ser, digamos assim, a dominar completamente o espaço comunicacional sobre a educação e muitas vezes não nos permitem realmente conseguir uma transformação, porque eles próprios, de facto, estão bloqueados, não é? Eles estão bloqueados, não permitem que mais nada aconteça para além disto, digo, dentro de um debate mais alargado. Dizer também que, efetivamente, no Ministério da Educação, e em particular na minha passagem pela Direção-Geral de Estatística, Educação e Ciência, nós fizemos um estudo, a equipa de estudos da DGEC fez um estudo que está publicado online, que se chama Frequência de Atividades Complementares de Apoio ao Estudo no final do secundário, e embora este título seja um pouco críptico, na verdade está a falar de explicações, embora não só de explicações pagas, não é? Portanto, também daquilo que acontece na escola de, digamos, atividades de apoio ao estudo no secundário. E é interessante porque este estudo é baseado nas respostas a uma amostra representativa de alunos no ensino secundário português, portanto inclui até alunos em escolas profissionais, alunos em colégios privados, e portanto tem uma amostra muito alargada, e o relatório é um relatório pequeno, simples. Obviamente quem quiser aprofundar estes dados pode também, através de um protocolo com a DGEC, digamos, estar no Safe Center e consultar os dados e retirar esses dados anonimizados para as pesquisas, mas o próprio relatório, apesar das limitações, tem ainda assim alguma informação relevante. Claro que também não vai muito, não é muito diferente daquilo que o professor Alexandre Ventura, por exemplo, apresentou e que já tinha sido resultados do trabalho da equipa aqui da Universidade de Aveiro na primeira década deste século. De facto, como se pode ver, por exemplo, no ensino secundário, de acordo com aqueles dados, de facto, há uma estabilidade. O apoio fora da escola, por exemplo, digamos, um recurso de cerca de 30%, não é? 29% dos alunos que frequentam o ensino secundário e 8% na escola. Dito isto, como eu estava a dizer, estamos a falar do universo total, portanto inclui, por exemplo, os alunos também do ensino profissional. Se nós virmos só os dos cursos científico-humanísticos, estes valores aumentam. Não é? Também podemos ver que, efetivamente, segundo a classe social da família, não é? Portanto, aqui o segundo gráfico diz respeito àquilo que é a classe social da família.
podemos ver de facto que os filhos de classes sociais mais favorecidas, em particular daquelas duas primeiras, não é? Dirigentes de quadros superiores da administração e especialistas profissionais intelectuais e científicos, têm mais acesso a explicações, peço desculpa, e isso também tem a ver de facto com desigualdades, obviamente económicas e também de ambições, como se estava a dizer. E depois tem também informação sobre realmente os motivos, as motivações para este apoio, para estas explicações. E realmente as motivações são diversas, podemos ver ali, e depois é possível cruzar aqui mais informações. Em todo o caso, há algumas tendências. De facto, estas explicações ocorrem sobretudo fora da escola, ocorrem sobretudo na área da matemática, têm mais incidência nos alunos das escolas públicas do que das escolas privadas, isso também seria algo que valeria a pena estudar. Por alunos de condições sociais favorecidas ou socioeconómicas favorecidas, e por alunos com médias elevadas. Não sabemos aqui qual é que é a causa e a consequência, não é? Portanto, se eles já começaram as explicações com médias mais elevadas ou se também as explicações tiveram aqui um contributo, ou provavelmente as duas coisas juntas. Trazer só aqui rapidamente a referência de um outro estudo que também foi feito na JEC num período recente, e que também é interessante, que é de facto perceber as classificações dos alunos. Neste caso eu trouxe do 7º ano, porque parece-me um ano particularmente relevante, porque está a meio do percurso, mas isto é feito desde o 5º até ao 9º. Infelizmente não temos depois a possibilidade de fazer no secundário, porque a dispersão é muito maior de disciplinas, mas no caso do 5º ao 9º ano esta análise está feita. E está feita por várias também categorias, digamos assim, de alunos. Eu aqui trouxe a diferença, por exemplo, entre os alunos sem ASE, portanto, que não têm apoio social escolar e, portanto, à partida têm uma situação socioeconómica mais favorecida, e aqueles que têm ASE A e ASE B, sendo que esta variável também não é uma variável completamente rigorosa, mas é a mais robusta que temos para aferir estas desigualdades. E, de facto, vemos que as desigualdades existem de uma forma muito significativa. Em termos de classificações médias, a matemática, de facto, tem classificações mais baixas, e o português, que as restantes, mas depois, dentro de cada disciplina, de facto, a diferença dos alunos que não têm apoio social escolar para aqueles que têm é sempre significativa. Não é? Inclusivamente a educação física ou a educação visual, embora aqui as diferenças sejam um pouco menores. Bom, para terminar só esta parte e passar realmente às pistas para a transformação, dizer só que, e isto faz um pouco a ponte entre uma coisa e outra, dizer só que eu penso que há de facto no nosso sistema atualmente uma contradição sistémica, não é? E que aliás foi agravada a partir de 2018. Ou seja, de facto, os objetivos curriculares, e não só curriculares, não é? Vamos falar dos objetivos da própria sistema educativo, mas depois, digamos, concretizados nos objetivos curriculares, de facto apontam para um tipo de escola que promove certas aprendizagens, certos valores, digamos assim, uma sociedade mais inclusiva, com o desenvolvimento e o reconhecimento de múltiplas competências, com inovação pedagógica, mas de facto temos um sistema de avaliação que não acompanha esta realidade. Claro que é verdade e é muito importante o trabalho que tem sido feito ao nível da avaliação, e que exatamente aqui o professor Domingos Fernandes tem sido um dos principais impulsionadores nos últimos anos, mas a verdade é que, de facto, estas duas realidades apresentam uma distância muito significativa. E sobretudo no ensino secundário, porque efetivamente a centralidade dos exames nacionais, que medem conhecimentos e que têm um enfoque na memorização, acabam por dominar completamente todo o processo avaliativo. Não é? E portanto a avaliação externa de facto funciona como um referencial da avaliação interna, ou por outro lado a avaliação interna significa, digamos, uma forma de preparação para a avaliação externa. E isto, efetivamente, quanto a mim, é uma contradição significativa realmente que temos hoje que enfrentar e conseguir superar.
inclusivamente as discrepâncias nas avaliações atribuídas por diferentes escolas. Dito isto, queria só aqui fazer um parênteses, porque embora concorde com 99% do que disse a Leonor de manhã, queria aqui colocar, digamos assim, porque quando falo aqui de avaliação externa estou a falar sobretudo dos alunos. Eu penso que a avaliação externa das escolas tem procurado, digamos, situar-se numa posição relativamente de acompanhamento das políticas. Claro que é verdade que em termos de indicadores nem sempre se conseguem ter indicadores afins a todas as áreas, mas em todo o caso tem uma matriz qualitativa que induz, digamos, um processo muito mais formativo, muito mais dialogante do que propriamente a avaliação, como nós vemos, sobretudo no caso da avaliação dos alunos no secundário. Mas pronto, mas isso é para uma outra discussão, porque também não é o tema aqui deste seminário. Finalmente, em termos de caminhos para a transformação, eu penso que eu vou só tocar aqui 4 pontos muito rapidamente. Por um lado, como também se disse, aliás, se frisou aqui a professora Fernanda Elias, a questão pedagógica é fundamental neste tema, não é? E como tem dito muitas vezes o professor Domingos Fernandes, a avaliação deve estar ao serviço da pedagogia e não o contrário, ou seja, de facto na escola não faz muito sentido que se trabalhe para a avaliação e não que seja de facto a avaliação que, ao ser formativa, é um apoio ao trabalho pedagógico. Há aqui realmente questões pedagógicas mais profundas e há pouco a Iris, por exemplo, eu gostei muito de ouvir a intervenção dela, aliás é sempre muito importante termos alunos também neste debate, e ela disse uma coisa que me parece muito relevante, que é no contexto de turma muitas vezes nós não nos sentimos à vontade ou temos vergonha ou não conseguimos colocar dúvidas, digamos, fazer um diálogo com os professores que faça com que os professores nos entendam e respondam às nossas dúvidas e dificuldades. E de facto o contexto de turma não é o único possível, não é? E de facto em muitos casos nós sabemos que tanto podemos ter momentos em que podemos ter 100 alunos juntos, como também pode haver momentos em que o professor pode estar a trabalhar só com um aluno ou com um grupo pequeno de alunos, não é? E isso provavelmente é melhor do que ter os alunos sempre em turma homogénea. E isto são questões de facto que temos que pensar em termos de forma escolar. Penso que há escolas que já o estão a fazer de uma forma e tivemos aqui já um bom exemplo, mas infelizmente não é digamos, a situação mais comum ainda. Por outro lado, dizer, e também já foi dito aqui, eu já supunha que ia ser assim, e é um debate importante, que é o que é que fazemos aos exames nacionais, não é? Os exames nacionais não precisavam de existir no formato que existem hoje, e têm existido algumas vozes que têm dito não, podemos acabar os exames nacionais, os alunos terminam a escolaridade de acordo com o modelo de avaliação da escola e depois cabe às instituições do ensino superior definir como é que selecionam, digamos, os seus alunos, ou se os selecionam. Eu penso que quer dizer, além disso não ser possível, também pelos motivos que eu falei no início, penso que isso encerra um grande risco. Há países que o fazem, há muitos países assim, portanto não é uma coisa tão impossível assim, é possível. Mas o que acontece, ou o mais expectável que aconteceria nesse caso, seria uma situação próxima, por exemplo, da do Brasil, que é de facto o mercado das explicações, de repente, passar-se a orientar para a preparação para exames feitos pelas universidades. E o ensino secundário passaria a ser pouco relevante, porque os alunos diriam, ok, eu faço aquilo porque é obrigatório, mas eu vou já estar a preparar-me com o meu explicador para conseguir aceder ao ensino superior, não é? Claro que podemos dizer, não é... Ou seja, para resolver o problema da desigualdade não resolveria, não é? Podemos discutir se era melhor ou pior, mas não, penso que tem um risco grande de, no fundo, estarmos ainda a ajustar o problema para fora da escola em vez de o procurar resolver na escola, não é? Agora, eu penso que há uma possibilidade que tem sido pouco discutida, que é a possibilidade de nós realmente modernizarmos o Sistema Nacional de Acesso, ou seja, fazermos com que o Sistema Nacional de Acesso seja coerente
com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, com aquilo que são as orientações curriculares. Penso que esse é um aspecto importante, porque efetivamente é uma responsabilidade pública, não é? Como nós dissemos, garantir a tal igualdade de oportunidades e garantir que o sistema de avaliação não perverte, digamos, os objetivos da escola e os objetivos e o próprio desenvolvimento, digamos, desenvolvimento integral das crianças e dos jovens, não é? Como se falou há pouco, que a Leonor disse, mas o próprio PISA, por exemplo, também refere, porque muitas vezes fala só dos resultados de competências, mas o PISA, por exemplo, mostrou que os alunos portugueses de 15 anos são dos alunos mais estressados com as notas a nível mundial. E isso é preocupante, não é? Deve-nos preocupar. A mim envergonhou-me bastante esse dado, porque acho que temos que, de facto, defender as nossas crianças e jovens de um sistema em que vivam, digamos, em ansiedade com as notas, porque penso que isso não é bom para ninguém, e muito menos para crianças e jovens na adolescência. Bom, finalmente, terminar com uma questão que me parece relevante também e que ainda não foi abordada aqui. Também não há tempo, mas eu penso que os nossos sistemas têm que, pouco a pouco, ir, de facto, evoluindo para pensar não no que é uma escola a tempo inteiro, mas no que é que pode ser uma educação a tempo inteiro. Porque a sociedade já o está a fazer, não é? E, portanto, se nós não o fizermos, na verdade, estamos sempre só a olhar para um lado e, como se estava a dizer, e como disse inicialmente na conferência inicial, não vale a pena ignorar, não é? Portanto, isto existe. De facto, a sociedade hoje está organizada nesta base e se nós não olharmos para um sistema desta forma, vamos estar sempre em perda. E efetivamente nós temos, no primeiro ciclo, criámos um projeto de escola a tempo inteiro, mas na verdade nunca pensámos nesta questão de uma forma mais integral, ou seja, e posso-vos dar, por exemplo, tenho pensado sobre isso, por exemplo, o caso do ensino integrado, ou o ensino artístico especializado, melhor dizendo, é um exemplo interessante de como é que isto pode acontecer, ou seja, nós temos, para os alunos que querem seguir esse ensino artístico, temos escolas que se articulam com escolas de arte, não é? Sobretudo no ensino articulado em particular, e que encontram formas de que os alunos estejam uma parte do tempo semanal na escola e outra parte do tempo a aprender artes. Claro que isso não é um modelo que deva ser universal, mas temos que pensar em soluções à medida de cada estudante. E a verdade é que essas podem ser boas para certos estudantes, mas não temos soluções para os outros. Ou seja, deixamos essas soluções completamente ao critério das famílias, ao critério e à capacidade também económica, não é? E é isso que, efetivamente, temos que pensar. Ou seja, será possível pensar numa educação que, efetivamente, articule competências que se desenvolvem na escola e fora da escola, ou vamos ficar só fechados na escola, não é? Basicamente, eram estas ideias que trazia. Obrigado mais uma vez. E até breve.